malta! Bem-vindos ao meu terceiro vídeo aqui no canal, é verdade. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje foi um pedido especial da minha amiga Lúcia e é sobre pincéis. Bem, como eu disse, este vídeo foi um pedido especial da minha amiga. Ela tem alguma dificuldade na hora de escolher pincéis, porque ainda não percebeu muito bem para que é que cada pincel serve, qual o produto mais indicado para usar com determinados pincéis, os tamanhos, qual o tamanho mais indicado, esse tipo de coisas. E como tal, ela deu-me a ideia de fazer este vídeo e assim consigo ajudá-la e consigo ajudar também mais algum espectador que esteja por aí que tenha as mesmas dúvidas que ela. Eu sei que há imensos vídeos aqui no YouTube a falar acerca disso, mas quem sabe no meu vocês descobrem alguma coisa, algum truque diferente, alguma técnica diferente de usar cada pincel. Então o vídeo de hoje é falar sobre isso. Se vocês estão interessados, continuem a assistir. Deixem-me pedir já para vocês deixarem o vosso like neste vídeo, para subscreverem o canal e para me seguirem na minha página do Instagram, que eu vou sempre pondo alguma coisa por lá, e assim vocês podem acompanhar-me mais de perto também. Então, sem mais demoras, vamos lá passar ao vídeo. Na minha maquilhagem diária, eu costumo utilizar em média entre os 5 a 7 pincéis, que são aqueles pincéis essenciais que eu considero importantes para fazer uma maquilhagem bonita, bem esfumada e com um acabamento natural. Dependendo do tipo de maquilhagem que vocês queiram fazer, podem usar mais ou menos pincéis, mas isso já fica ao vosso critério. Eu vou seguir uma ordem na apresentação dos pincéis, o que não significa que essa seja a ordem correta de fazer a vossa maquilhagem. Vocês podem alternar a vossa maquilhagem consoante vos der jeito ou consoante vocês estão habituados, esse tipo de coisas. Então, como disse, o primeiro grupo de pincéis que eu vos vou apresentar vai ser os pincéis de rosto. E como tal, o primeiro pincel de rosto é sem dúvida o pincel de base, que é um pincel essencial para qualquer maquilhagem, porque a base é sempre a nossa tela e é aí que vamos criar então toda a arte. Por isso, um pincel de base é sem dúvida um pincel essencial que vocês têm que ter no vosso kit. Então, para o pincel de base, eu tenho aqui duas opções. Tenho um de topo reto e outro de topo mais arredondado. Dois pincéis têm exatamente o mesmo conceito, têm a mesma densidade e a mesma flexibilidade. São pincéis com uma densidade média a alta e com uma flexibilidade média a alta. Não pode ser uma coisa muito dura, porque senão vai-vos aleijar durante a aplicação e, para além de vos aleijar, vai também arrastar todo o produto, ou seja, em vez de aplicar e esfumar, vai arrastar o produto que vocês têm. Por isso eu aconselho que seja um pincel de densidade média e flexível, e que seja também assim flexível para o pincel se moldar aos traços da vossa cara. Então, para mim, qual é a grande diferença destes dois? É que no de topo arredondado eu consigo aplicar a base e consigo ir esfumando logo à medida que aplico e com isso ter um acabamento mais natural e mais esfumado. Enquanto que com este topo reto eu sinto que nota-se mais as cerdas do pincel quando estou a aplicar, fico sempre com aqueles risquinhos das cerdas, e com este de topo arredondado eu consigo disfarçar mais esses riscos. Contudo, se eu quiser um acabamento mais suave e bem mais natural,
eu opto por aplicar a minha base com a esponjinha, também ela não muito dura nem muito mole, para também se moldar à minha cara, não me aleijar e não arrastar o produto. Portanto, para aplicar a base eu opto sempre ou por o pincel assim ou por uma esponjinha. Mas este pincel, na minha opinião, não serve só para aplicar a base. Este pincel é um tudo em um, porque tudo o que seja produtos em creme eu aplico. Por exemplo, aplico o primer, a seguir aplico a base, a seguir aplico um contorno em creme, a seguir aplico o iluminador em creme. Tudo o que seja em creme dá perfeitamente para aplicar com este pincel. E não precisam ter um pincel destes para cada produto que eu mencionei agora. Vocês conseguem perfeitamente fazer a vossa cara inteira com produtos em creme utilizando apenas este pincel. E não se preocupem, porque se aplicarem o contorno em creme e a seguir aplicarem o blush em creme, se for numa quantidade controlada, não se preocupem porque não vai ficar contorno no blush. O que eu vos aconselho é, se fizerem isso todos os dias, lavem o vosso pincel todos os dias, porque produtos em creme são muito mais fáceis de contrair bactérias e trazer os problemas para a vossa pele. A seguir, pincel para pó. O pincel de pó serve essencialmente para selar todos os produtos em creme que vocês puseram anteriormente na vossa cara. Então, para pincel de pó, eu tenho aqui dois. Tenho este, que é mais grandalhão e é muito macio, que ocupa uma grande parte da vossa cara. Ou seja, este é ideal para quando querem aplicar pó na vossa cara inteira. Por exemplo, um pó compacto que vos vá matificar toda a cara, esse tipo de produtos. E tem este assim mais pequenino, que eu ultimamente tenho preferido. Porquê? Porque eu tenho sentido necessidade de colocar pó apenas em algumas áreas. Com este pincel nós conseguimos ter muito mais precisão do sítio onde nós colocamos o produto. Por isso, entre este e este, eu aconselho este no vosso kit. E eu ultimamente tenho apostado mais nisso. Mesmo no iluminador e no blush, eu tenho preferido aplicar este tipo de produtos com pincéis mais pequenos do que os convencionais, digamos assim. Com este pincel vocês também conseguem aplicar não só o pó compacto, mas também conseguem fazer o contorno e conseguem também aplicar o vosso blush. Contudo, tenho aqui outro pincel de blush. Este aqui já é um pouquinho maior, não é muito denso, a sua densidade é leve e a sua flexibilidade também é leve. Porque é que eu prefiro este tipo de pincéis para aplicar o blush ou até mesmo o contorno? Porque são dois tipos de produto em que nós não queremos aplicar logo tudo de uma vez, queremos ir construindo camada a camada, porque se for um pincel muito denso, se for um pincel, por exemplo, como este, da base, que é mais denso, ele vai retirar bastante produto da embalagem e ao aplicarmos vamos parecer que levámos uma chinelada. Então o ideal para aplicar o blush e o contorno são pincéis assim, pouco densos e com uma flexibilidade média a leve, porque assim nós podemos ir construindo conforme o tom que nós desejamos, mais intenso, menos intenso, conseguimos ir construindo com camadas o nosso blush. Quarto pincel essencial, o de iluminador. Então, eu com o iluminador gosto de aplicar ou com este estilo leque, mas lá está, pequenino e pouco denso, porque me vai dar precisão para aplicar o produto apenas nas zonas onde eu quero que o produto fique. E depois tenho este assim, que é parece um pincel de esfumar, e que na verdade é um pincel de esfumar, mas como ele é assim mais gordinho do que os outros, eu gosto muito dele para aplicar iluminador. Estes são os 4 pincéis de rosto que eu mais tenho utilizado.
Passando esta categoria, vamos para os olhos, não é? E para os olhos acontece basicamente a mesma coisa. Então, para mim, os pincéis essenciais de olhos que vocês têm que ter são os pincéis de esfumar. E na categoria de pincéis de esfumar existem, na minha opinião, 3 tamanhos essenciais. Um maior, um médio e um pequenino. Não sei se vocês conseguem ter a percepção, mas eles diminuem o tamanho. Se bem que eu devia ter um mais pequenino e eu não tenho. Este é o de esfumar mais pequeno que eu tenho, mas eu aconselho a terem um ainda mais pequenino que este. Então, o maior para aplicar aquela corzinha base e dar já uma esfumada na cor e então fundir assim com o nosso tom de pele. Depois, o médio para fazer a marcação do côncavo, também podem aplicar e esfumar logo com este pincel e fazer aquele degradê que nós tanto gostamos para não haver aquela marcação de cores muito acentuada. Um pincel médio é o ideal para isso. E o mais pequenino para dar detalhe, por exemplo, no canto externo, fazer aquele Vzinho para dar aquele ar de olho rasgado que tanto gostamos. Um pincel mais pequenino de detalhe é o ideal para isso. O sexto pincel, que na minha opinião também é importante, mas não é de todo aquilo que vai fazer a vossa maquilhagem sobressair, como os pincéis de esfumar, por exemplo, mas de certa forma também tem a sua importância, por isso é que eu trouxe aqui também, são os pincéis de língua de gato para aplicar as sombras de olho. Trouxe aqui 2 exemplos, trouxe este que tem uma densidade alta a média e trouxe este que tem uma densidade alta. Porquê? Este tem densidade alta a média, é o ideal para aplicar a sombras em pó. Porquê? Porque este pincel retira logo muita quantidade de sombra da paleta e vocês conseguem aplicar em grande quantidade a sombra, por exemplo, na pálpebra móvel do vosso olho. E este, que com uma densidade mais alta, é o ideal para aplicar sombras em creme. Por exemplo, para fazer o cut crease é o ideal um pincel destes. Para aplicar sombras em creme é o ideal, aplicam a sombra em creme com um destes e a seguir vão esfumar as bordas da sombra com um pincel de esfumar. Por isso é que eu também integrei estes 2 pincéis aqui neste kit essencial de pincéis que acho que vocês deviam ter. E o 7º pincel deste kit, que eu acho que também é muito importante vocês terem, são pincéis com um tamanho mais pequenino, os pincéis de detalhe que servem, por exemplo, este tipo de pincéis, um estilo pincel lápis, um pincel biselado e um pincel assim mais em bico. Este tipo de pincéis são ótimos para dar aqueles detalhes extra que nós queremos. O pincel tipo lápis é ótimo para aplicar a cor aqui por baixo, nas nossas pestanas inferiores e fazer o esfumado, para aplicar aquele pontinho de luz no canto interno do olho. Este tipo de pincel é excelente. Próximo pincel, um pincel biselado, bem fininho, como este. Eu adoro este tipo de pincel para 2 passos essenciais na minha maquilhagem. Primeiro, para fazer as sobrancelhas, acho este tipo de pincel o mais indicado. E segundo, para fazer um eyeliner, porque ele é bastante fininho, também me dá bastante precisão e consigo fazer logo aquele puxadinho aqui no canto externo do olho que me dá mais controle. Próximo pincel é este aqui, bastante mais fininho, e este é um pincel típico de eyeliner, por isso vocês têm este ou este, para mim eu prefiro este, mas este é o mais comum para fazer eyeliner e é uma questão de depois de vocês também experimentarem e ver o que é que funciona melhor para vocês. Então, estes são os 7 pincéis que eu aconselho que vocês tenham. Existem várias marcas no mercado, aliás, os pincéis do AliExpress não são todos, mas se vocês escolherem bem, se virem bem as reviews deles, os comentários, vocês conseguem encontrar pincéis excelentes no AliExpress a um preço excelente também.
mas se não encontrarem no AliExpress, conseguem encontrar na Primor, na Primark também. Eu agora por acaso não tenho nenhum não tenho nenhum pincel da Primark, mas já ouvi dizer que também são muito bons. Estou curiosa para experimentar. A próxima vez que lá for vou trazer alguns para experimentar. E como tal, não precisam de gastar rios de dinheiro para terem uma boa coleção de pincéis. Se vocês não fazem isto a nível profissional, eu acho que não vale a pena estar a investir em pincéis profissionais, porque conseguem o mesmo efeito com pincéis bastante mais acessíveis. O que eu conseguir vou deixar o link na caixa de descrição para vocês. O que não conseguir, ou é porque já não encontro, ou é porque não está à venda. Então, malta, o vídeo de hoje foi este. Espero que tenham gostado, que tenham tirado as vossas dúvidas, que vos tenha ajudado de alguma maneira. Peço mais uma vez que deixem um gosto aqui no vídeo, que subscrevam o canal, partilhem com as vossas amigas, sigam-me no Instagram e comentem aqui em baixo para trocarmos ideias, partilhar experiências. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau!